Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz mais uma vez. Como é bom, maravilhoso podermos estar reunidos mais uma vez aqui em torno da palavra de Deus. Mais uma vez é um privilégio para nós podermos ter esse momento único de podermos meditar no Evangelho e crescermos e consolidar cada vez mais a nossa fé no Evangelho de Deus. E como nós temos falado, para nós é algo maravilhoso termos a oportunidade de realmente meditarmos no Evangelho. E nós agradecemos muito a Deus porque isso nos é proposto. A cada vez que nós nos reunimos aqui, nós degustamos um pouco do Evangelho. Nós degustamos um pouco dessas doutrinas preciosas. Nós alimentamos as nossas almas com o Santo Evangelho. E para nós é motivo, como eu falei e sempre repito aqui, de satisfação, pois sabemos que é um privilégio para poucos poder desfrutar do Evangelho de maneira correta. No culto passado, nós vimos um pouco o início do capítulo 5, os 3 primeiros versículos, e nós vimos que é algo maravilhoso. Porém, toda aquela doutrina que aprendemos, agora prossegue no que vamos meditar nessa noite. O Evangelho, ele tem várias camadas e nós sempre falamos que é maravilhoso podermos mergulhar no Santo Evangelho, nesse oceano que o Evangelho é, e sabermos que passaremos uma eternidade meditando nele é algo cada vez mais espantoso para nós, porém gratificante. Nos deleitarmos com aquilo que Deus já nos revelou. E hoje nessa noite não será diferente. Hoje nós vamos dar continuidade aqui nos versículos. Nós dividimos esses 11 primeiros versículos em 3 blocos. O primeiro bloco foi no culto passado. E hoje nós vamos pegar o segundo bloco, a segunda porção do Evangelho que está aqui nos separada. Então você que tem a sua Bíblia, abra aí na carta de Romanos, vamos à leitura do texto e assim vamos nos aprofundar e nos deleitar, pois é algo maravilhoso, como nós sempre temos dito, termos essa oportunidade. Então, Romanos, do versículo 4, amém? Em diante. A parte que nós vamos ler diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa é a parte que nós vamos então meditar nessa noite. E é sempre importante nós termos aquilo que falamos no culto passado, pois, como nós falamos, aqui se trata de uma carta. Então o apóstolo Paulo está continuando aquilo que ele começou, aquilo que nós começamos no culto passado. Então nós estamos dando continuidade naquilo que são os benefícios do Evangelho, por assim dizer. Amados, então, mais uma vez, como nós falamos, nós vimos no culto anterior os 3 primeiros versículos, como sugerem as palavras iniciais
são uma continuação do que o apóstolo Paulo já vinha dizendo nos 2 primeiros versículos. Nesses, o apóstolo Paulo nos tinha dado a base sobre as quais podemos ter certeza absoluta da nossa salvação. E a nossa salvação como o resultado da justificação pela fé. E nós sempre temos que ter isso, como nós falamos, e o apóstolo Paulo sempre gosta de frisar, deixar essa doutrina diante dos nossos olhos. Os 3 elementos básicos são sendo, pois, ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro elemento que vimos. O segundo elemento é pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Então, nós vimos sobre esses aspectos no culto passado. E o terceiro é: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, e tendo dito isto, agora Paulo continua dizendo para nós, e não somente isto. Então nós temos que ter essas três bases sobre o qual falamos no culto passado, e agora nós vamos prosseguir, por assim dizer, naquilo que o apóstolo Paulo começou a tratar no início do versículo. E agora, depois dele ter nos dado a segurança da nossa salvação pela justificação pela fé, e também que nós temos paz com Deus e através de Jesus Cristo, e nós também termos entrado nesta graça pela fé, no qual estamos firmes, inabaláveis. Essas bases que agora nós olhamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isso é, naquilo que Deus em breve vai resgatar o seu povo. Agora o apóstolo Paulo nos diz que não é somente isso. O que ele estivera dizendo não é o fim. Os benefícios da salvação. Há mais alguma coisa. Algo que, em certo sentido, é até mais forte. Essas 3 coisas que meditamos no culto passado, com certeza, elas são maravilhosas. Mas, diz ele, eu posso ir adiante e dizer-lhes algo que é igualmente maravilhoso. Essas verdades, vocês podem ter pensado, eram bases suficientes para a segurança da salvação. E nós concordamos. E uma garantia da sua fidelidade. Isto é, do seu caráter final, definitivo. Contudo, o apóstolo Paulo nos diz que há ainda algo mais. E isso é maravilhoso, amados. Podemos olhar os primeiros versículos e agora podemos prosseguir no pensamento do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Qual será esta prova adicional do fato de que estamos salvos e de que somos de fato filhos de Deus e de que estamos destinados àquela glória que nos espera, a qual ele menciona no versículo? Amados, a resposta é a maneira pela qual nossa fé nos habilita a enfrentar as provações. É a forma de nós enfrentarmos as dificuldades. É a forma de como nós cristãos enfrentamos os problemas e as tribulações da vida. Então, o apóstolo Paulo agora irá nos levar a olhar este ponto, pois é aqui, exatamente nesse ponto, que o cristianismo, amados, tem algo que aceitas
e as religiões não possuem, e que a filosofia também não possui, e que o humanismo secular também não possui. É nesse ponto que o cristianismo faz toda a diferença nos demais pensamentos seculares. As filosofias não conseguem, as religiões não conseguem, o humanismo secular falha também nesse ponto. Porém, o cristianismo, é nesse ponto que o cristianismo sobressai, pois enquanto essas seitas, religiões, filosofias querem oferecer paz nesse mundo aos homens, oferecer tranquilidade, sossego, vida tranquila, o cristianismo, amados, o qual nós vemos na Bíblia, o cristianismo ao qual foi difundido por Cristo, e o cristianismo que foi difundido pelos primeiros cristãos, definitivamente, amados, não é assim, pois o cristianismo é, na verdade, o oposto, é o oposto dessas religiões, é o oposto dessas seitas, é o oposto das filosofias, é o oposto do humanismo secular. Pois aqui, nesse ponto, enquanto todos querem ter paz, tranquilidade, uma vida sossegada aqui na terra, o cristianismo é o contrário. Enquanto as demais religiões, as demais seitas, as filosofias, é um chamado à tranquilidade e à paz aqui nesse mundo, o cristianismo é um chamado ao sofrimento. Sei que isso pode soar estranho para a geração atual de cristãos. Talvez que você que esteja me ouvindo através e me vendo através desse vídeo, possa se chocar com aquilo que eu falei. E talvez muitos que aqui estão também se choquem com essa realidade. Como assim o cristianismo é um chamado ao sofrimento? Como assim o cristianismo é o oposto de uma vida sossegada, tranquila e tendo paz nesse mundo? Como assim o cristianismo não me oferece paz nesse mundo? É exatamente isso, amado. Sei que, como eu falei, isso pode soar estranho a muitos ouvidos da geração dos crentes atuais, que estão definitivamente acostumados com o evangelho de triunfalismo, com as mensagens de autoajuda, com as mensagens motivacionais, mas definitivamente o evangelho não é assim. Nós vivemos numa geração de cristãos que acostumou-se a ouvir o triunfalismo, aonde você vai vencer sempre, aonde você vai triunfar, aonde não há dificuldades e empecilhos, aonde não há percas, aonde não há dor, aonde não há sofrimento. É por isso que as pessoas amam as mensagens de autoajuda, é por isso que as pessoas amam as mensagens motivacionais, é por isso que as pessoas gastam horas e horas vendo reels e vendo status motivacionais. Tem pessoas que todo dia tem que tomar uma dose de mensagens motivacionais. Mas o evangelho é totalmente o oposto. O evangelho definitivamente não é isso. O evangelho, ele é um chamado a um sofrimento. E como este é um assunto extremamente importante, devemos olhá-lo de maneira correta. Cada vez mais eu fico impressionado com quanto espaço e atenção este particular problema recebe nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Não há nenhum outro tema que seja tão tratado mais frequentemente do que este, pois até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo começou a tratar sobre isso pessoalmente, e isso muitas das vezes passa desapercebido. O Senhor Jesus, como eu falei, ele trata pessoalmente desse assunto.
bem perto do fim do seu ministério. Amados, quando ele estava dando uma série de mensagens aos seus discípulos e seguidores, eis que uma das últimas coisas que ele disse, o Senhor Jesus disse assim: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Vocês podem perceber, vocês podem, amados, nessa noite, através do Espírito Santo, aguçar os seus ouvidos para aquilo que Jesus disse? Será que essas palavras nunca penetraram o seu coração? Será que você nunca ouviu um pregador dizer que você passará por isso, por aflições, por amor de Cristo? Então abra os seus ouvidos para ouvir o próprio Cristo dizendo: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. É Cristo, amado, que diz isso. Não é nenhum dos seus apóstolos, não é nenhum dos pastores, mas sim o próprio Senhor Jesus. E ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci. Amados, aflições, isso é, tribulações, adversidades, é o que Jesus nos garantiu enquanto seguíssemos Ele. E não poderia ser diferente, amados. E os apóstolos, como o apóstolo Paulo, advertiu isso também aos recém-convertidos, os seus novos seguidores, quase exatamente da mesma maneira. Lembrou-lhes que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:44. Vejam, amados, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo inculcava isso na igreja, deixava os cristãos de sobreaviso. E devemos urgentemente, amados, voltar a fazer isto nessa geração. Como eu falei, é uma geração que está acostumada a ouvir um evangelho de triunfalismo. É uma geração acostumada com doses cavalar de mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda. E eles desconhecem as aflições do evangelho. Eles desconhecem as aflições por Cristo. Amados, devemos resgatar isso urgentemente. Devemos resgatar isso urgentemente. Voltar a inculcar isso na geração dos cristãos atuais. E ensinarmos o que Cristo ensinou. E ensinarmos o que os apóstolos ensinaram. E quão bom isso será, amados, para a igreja. Aqui está particularmente o meio pelo qual se pode diferenciar entre a fé cristã e as diversas religiões e seitas espalhadas pelo mundo. Sim, pois na verdade, geralmente as seitas e as religiões falsas põem à mostra logo de início o seu caráter espúrio por prometerem demais. São as seitas que dizem: creia nesse ensino e você não terá problemas nunca mais na sua vida. Você nem se conhecerá mais e não conhecerá mais o mundo. Você andará a passos renovados e com brilhante perspectiva e nunca mais terá qualquer problema. Veja, aqui está o grito das seitas e as falsas religiões. Aqui está o lema: tranquilidade e paz nesse mundo. Você terá algo como nunca teve antes. A terra será o seu paraíso, a terra será o seu descanso. Assim são as seitas e as religiões, amados, espalhadas pelo mundo. Mas como eu falei, o cristianismo é diferente. O cristianismo é um chamado ao sofrimento. Amados, para ser mais prático, deixe que eu me expresse assim. Essa é a excelente maneira de tirar a prova entre a fé verdadeira e algumas experiências meramente emocionais ou psicológicas. Diante daquilo que eu já falei, há os que se tornam cristãos porque tiveram algum sentimento estranho, alguma nova experiência,
talvez em uma reunião ou em algum outro culto. Foi maravilhoso, eles dizem, foi magnífico, e eles falam a todos sobre isso. Fazem que alguns de nós, verdadeiros cristãos, quase se sintam como se nunca tivessem sido cristãos em suas vidas. Mas temos visto as mesmas pessoas, algum tempo depois, quando lhes ocorreu algo errado, quando lhes sobreveio as dificuldades e quando sofreram as privações, e as vimos renunciar a tudo em que elas alegravam crer. Não é assim? Quantas das vezes nós vemos as pessoas falando sobre essas coisas? Elas se empolgam, elas vão em um culto e ouvem sobre o triunfalismo, elas vão nessas reuniões e ouvem sobre mensagens motivacionais. Eles ouvem essas coisas e saem de lá pisando em nuvens. Porém, quando vêm as adversidades, as tribulações, as doenças, as tristezas, as depressões, logo elas abandonam tudo aquilo que elas alegaram crer. Não é verdade? Quantas pessoas nós já achamos no decorrer da caminhada da fé? Quantas pessoas que pareciam que eram bem mais fervorosas do que nós? Quantas pessoas, amados, me falem, não é verdade que nos deparamos com muitos cristãos assim, falsos cristãos, que experimentaram essas coisas? Amados, por quê? Porque eles abandonaram a fé? Porque nunca tiveram uma fé verdadeira. Haviam tido apenas uma experiência emocional, nada mais. Haviam tido talvez uma experiência psicológica e nada mais. Tais coisas existem e eu sei disso e você também sabe. E pensavam que agora tudo ia ser perfeito. Não é assim? No momento em que vem a tribulação, essas pessoas perdem tudo. Para elas, a salvação consiste em serem felizes aqui, em viverem as suas emoções, seus planos, seus projetos, e assim tudo se vai. As provações e as tribulações logo dão cabo de uma experiência meramente emocional ou psicológica. Por quê? Porque eles não têm raízes, amado. É disso que o Evangelho nos fala. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que o apóstolo Paulo quer que nós olhemos. O apóstolo Paulo quer nos ensinar algo através das tribulações, dos sofrimentos, das aflições. Lembre-se, nós somos chamados a isso. A vida cristã é exatamente isso. Se nós não passarmos por isso, algo de estranho e errado está com o nosso cristianismo. Amados, lembre-se da palavra do Senhor Jesus que acabamos de ler. Ele diz: no mundo tereis aflições. Isto é, no mundo vocês serão atribulados. No mundo vocês terão adversidades. No mundo muitas coisas ruins acontecerão. Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele diz: eu venci. E nós nos alegramos na vitória de Cristo. É isso, amados. É isso que devemos ter em mente. Ou, permitam-me dizê-lo nesses termos: as provações e as tribulações sempre fazem distinção entre o que podemos descrever como credulidade ou fideísmo e a verdadeira fé. Aqui, de novo, há o perigo de pensar que apenas subscrever o ensino cristão significa fé verdadeira. A fé verdadeira inclui isso, porém é mais que isso. Como já vimos, muitas vezes, amados, quando estivermos expondo a doutrina da justificação pela fé, não se trata, de novo, de mero fideísmo. E é importante compreendermos isso, porque as provações e as tribulações põem à prova o simples fideísmo. O homem que só tem esse tipo de credulidade, ver-se-á falhar totalmente quando chegarem as provações e as tribulações sobre si.
eles não terão coisa alguma em que se apoiar. Amados, é o que o Senhor ensina na parábola do semeador. Vocês lembram? O Senhor Jesus diz que parte da semente caiu em solo pedregoso, brotou e cresceu depressa, mas visto que a terra não era profunda, não criou raiz e não durou muito. Aplicando isso, amados, o Senhor continua: tal homem não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Mateus 13, 21. Então, amados, veja, o próprio Senhor Jesus Cristo insiste em nos ensinar que tais pessoas apareceriam em nosso meio, que tais pessoas, ao se alegrarem com a mensagem, logo elas teriam esse problema quando chegasse a angústia e a perseguição por causa da palavra, isto é, por causa do Evangelho. Amados, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, nos colocará em apuros. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho fielmente, que é isso que nós devemos fazer, nos colocará contra a cultura. Veja que aqueles que não têm raiz, aquele que verdadeiramente a palavra, que a semente não penetrou no coração, quando começarem a surgir isso, eles abandonarão a fé, entre aspas, porque eles nunca tiveram fé verdadeira. É como nós acabamos de falar, tudo que eles tiveram foi apenas uma experiência emocional, apenas uma experiência psicológica, apenas eles se alegraram com as boas novas do reino, mas eles não querem de forma alguma serem perseguidos por causa de Cristo. Eles não querem de forma alguma sofrerem angústia e perseguição por causa da palavra. Amados, com frequência, esse é o tipo de homem que tem alguma dificuldade ou algum problema em sua vida. Ele já tentou de tudo. Depois, vai a uma reunião como essas que nós falamos. Uma reunião tida como cristã, onde na verdade o Evangelho não é pregado, mas tudo que é ensinado lá é autoajuda, mensagens motivacionais, mensagem de triunfalismo. Essas reuniões tidas como cristã, onde eles dizem que eles só têm que crer nessa mensagem e aceitá-la, e tudo estará bem. Tudo bem, então diz ele, eu creio nisso que vocês acabaram de falar. Ele é orientado a dizer, creio no Senhor Jesus Cristo, e o diz. Depois lhe garantem que ele está salvo, mas o seu problema continua com ele. Seu problema não foi resolvido. Ele vê que as provações e as tribulações continuam vindo e vindo e vindo. E ele diz, ora, eu pensava que se eu cresce nisso que acabei de ouvir, nunca mais teria esse tipo de problema. É assim que as religiões falsas fazem. É assim que as seitas fazem. É assim que as mensagens motivacionais, as mensagens de autoajuda, as mensagens de triunfalismo funcionam. Elas dão em nada. Como diz o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Amados, como essas palavras são verdadeiras para a nossa geração. Temos uma geração que dizem que adoram a Cristo, que dizem que foram alcançados pelo Evangelho, que pensam estar enraizados em Cristo, mas eles nunca sofreram por causa da palavra, eles nunca se posicionaram contra a cultura, eles nunca se posicionaram. Na verdade, tudo que eles querem é conciliar o Evangelho com a cultura, com a opinião popular. Tudo que eles querem é conciliar o Evangelho, tirar as ofensas do Evangelho para que eles fiquem bem nas mídias sociais.
Amados, se verdadeiramente essa geração estivesse enraizada em Cristo e estivesse dispostas de fato a sofrerem angústias e perseguições, bateriam de frente contra a cultura, seriam verdadeiramente radicais só por observarem a palavra da maneira correta. Mas tudo que eles querem é o contrário. Eles não querem ser ofendidos, porque toda vez que eles defenderem o evangelho de maneira correta, a ofensa virá. Então dirá o tal homem: não pensei que seria assim, porque Deus permite que aconteçam coisas como esta. Pensei que uma vez que eu cresce, nunca mais ficaria nessa situação, nunca mais teria problema, nunca mais teria tristeza, nunca mais teria perseguição, nunca mais teria depressão, eu nunca mais sofreria de nada disso. Portanto, vocês veem, amados, que as provações e as tribulações e as dificuldades constituem de fato uma prova completa e da mais vital importância da nossa profissão de fé. Vocês conhecem algum cristão genuíno que não sofreu? Vocês conhecem de fato um cristão genuíno que nunca foi perseguido pela palavra? Amados, se você desconhece, então você tem que olhar um pouco mais para a história da igreja. Você tem que olhar para a vida de Cristo. Você tem que olhar para a história dos apóstolos. Veja o quanto eles sofreram. Veja quanto a tribulação fez parte do dia a dia da igreja. E como nós pensaríamos que seria diferente conosco? Porque nós seríamos uma geração privilegiada. Porque nós seríamos poupados das aflições. Porque nós seríamos poupados das tribulações. Se nem o próprio Filho de Deus foi poupado. Que geração é essa, amados, que desconhecem as próprias palavras de Cristo? Foi Ele que falou: no mundo tereis aflições, isto é, no mundo tereis tribulação, dor, sofrimento, e tudo isso por amor a Ele, por amor à sua palavra, pela causa do reino. Amados, como a palavra continua, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Amados, devemos olhar isso com muita atenção. Amados, devemos entender que sua afirmação, que o apóstolo Paulo faz aqui, que os santos se gloriam em suas tribulações, não deve ser entendida como se não temesse a dor das aflições e as amarguras quando elas lhe sobrevêm. Pelo contrário, não devemos pensar assim, que nós, quando estamos sendo afligidos, nós não sentimos dor, que nós não choramos, que nós não sofremos. Não, pois a paciência não resultaria de suas dificuldades, caso não vivessem conscientes de suas amarguras. Entretanto, o apóstolo Paulo diz corretamente que eles se gloriam, visto que a sua tristeza e dor são profusamente consolados pela antevisão de que todos os seus sofrimentos são-lhes destinados para que se transformem num grande bem provido das mãos do mais indulgente de todos os pais, que é Deus, o nosso Pai celestial. O nosso Pai celestial. Sabemos que a tribulação, amados, continua o versículo, sabemos que a tribulação produz perseverança, paciência. A perseverança aqui é a paciência, e a paciência é a perseverança. Estamos falando de coisas do Evangelho, de como nós nos comportamos em meio às tribulações. Olha o que ele diz: embora este não seja o efeito natural da tribulação, a qual, como já vimos, leva uma grande porção do gênero humano a murmurar contra Deus e até mesmo amaldiçoá-lo. Mas quando aquela consolação que é infundida pelo Espírito de Deus e aquela consolação que é comunicada pelo Espírito assumem o lugar da nossa obstinação, então as tribulações, as quais na teimosia só podem produzir indignação e descontentamento, tornam-se meios de gerar a paciência
ou a perseverança devida. Quando nós falamos de tribulação, quando nós falamos de adversidade, quando nós falamos de angústia, quando nós falamos de tristeza pelo Evangelho, quando nós falamos dessas coisas, amados, a princípio, o que nos vem à mente é o que acabamos de falar. A coisa natural seria apenas os homens murmurarem contra Deus e até mesmo amaldiçoá-lo. Por quê? Porque ele sobreveio dores, sofrimento, tribulações e aflição. Porém, amados, quando a nossa obstinação ela é retirada pelo Espírito Santo, nós nos tornamos então, nós entendemos que através do Espírito Santo, a nossa indignação e descontentamento tornam-se meios de gerar a perseverança, a paciência. É isso que nós temos que ter em mente, que a tribulação em si, sem o auxílio do Espírito Santo, produziria em nós algo contrário. Mas quando o Espírito Santo ele age em nós, quando o Espírito Santo nos faz olhar para o alvo, a nossa tribulação produz algo maravilhoso. É através da tribulação que nós perseveramos. Então, qual deve ser a reação cristã a essas coisas quando nos sobrevém? Quando nos sobrevém tribulação, quando nos sobrevém a angústia, quando nos sobrevém as tribulações, que significa aflições, pressões, depressões, dificuldades, talvez doença ou perseguição, pode tomar quase qualquer forma quando nós estamos falando de tribulação. Todas essas coisas podem nos afligir. Qual deve ser, amados, a reação do cristão diante das provações, de todo e qualquer tipo que se possa conhecer? É desnecessário dizer que não basta, que ele não murmure e não se queixe, que não se sinta maltratado, que não questione a sua fé e que não fracasse. Amados, em segundo lugar, não é que ele aguente as adversidades de maneira filosófica. Não. Suportá-las é melhor que fracassar. Porém, não é essa a reação cristã. O cristão, diz o apóstolo Paulo, não apenas se resigna às suas tribulações com espírito negativo. Esta é uma distinção muito importante que devemos fazer, especialmente hoje em dia. O cristianismo não é estoicismo, que é simplesmente uma resignação. O estoicismo, amados, suporta os males, aguenta-os, controla-se para não desistir, com coragem e um tremendo esforço de vontade. O estoicismo vai adiante e simplesmente chega ao fim. Isso é estoicismo, é suportar os males, aguentar e não fracassar, não ir abaixo. A reação cristã, no entanto, não é essa. Esse ponto é sumamente importante para nós cristãos, entendermos que passaremos por aflições, que passaremos por adversidades, que tribulações nos espera. O cristão não é alguém que apenas exerce coragem. Não. Eis o que ele tem. E não somente isso, diz o apóstolo, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui, de novo, devemos assinalar um sentido que bem pode ser esquecido. Notem a expressão de Paulo, e não somente isto. Essa expressão tem que ficar guardada em nosso coração, para que possamos ir além. Diz ele, mas também nos gloriamos nas tribulações. Amados, pois bem, essas palavras, nas, é muito importante para nós. Vejam, ele não está dizendo que nos gloriamos apesar das tribulações. Não é isso. Muitas vezes as pessoas pensam que o que quer dizer isso? Que embora estejam acontecendo essas coisas, continuamos a nos gloriar-nos apesar dela? Não é isso.
Tampouco, amados, significa que nos gloriamos no meio delas, no meio das tribulações. Amados, o que significa isso então? Mas não somente isso. Coisa muito boa é podermos gloriar-nos no meio das nossas tribulações. Entretanto, o apóstolo Paulo vai bastante além disso. Ele diz que nos gloriamos em razão delas, por causa delas. Esse é o sentimento da palavra nas aqui. Não apesar de, não no meio de, mas em razão de, por causa de, nós nos gloriamos por causa das nossas tribulações. Vocês veem, amados? Vocês veem o que o apóstolo Paulo acaba de fazer conosco? Você vê para onde ele chama a nossa atenção? Você vê aonde ele quer que os nossos olhos fiquem fixos? Você quer ver, amado, o que o apóstolo Paulo está fazendo conosco? Lembre-se, devemos aguçar os nossos ouvidos para aquilo que Cristo falou: no mundo tereis aflições. Essa era a garantia, é isso que ele nos prometeu, algo que Cristo nos prometera, que teríamos aflições por amor da palavra, que teríamos aflições por amor a Ele. Amados, as tribulações fazem parte do cristianismo. É por isso que falamos que o cristianismo é um chamado ao sofrimento. Diferentemente do que nós temos visto nas pregações de hoje. O que nós temos visto? Mensagens motivacionais, mensagens de triunfalismo, mensagens de autoajuda. Quão mal essas coisas fazem para o cristianismo. Quão mal essas mensagens fazem para essa geração que se dizem cristãs. Amados, essa geração que se diz cristãos. Devemos retornar a isso. Devemos, amados, entender e aplicar isso em nossas vidas. Devemos fazer com que essa geração de fato saiba que tribulações fazem parte do cristianismo, aflições fazem parte do cristianismo, perseguição fazem parte do cristianismo. E isso era uma garantia. Tanto é, amados, vejam o que Jesus Cristo disse em Mateus 5, capítulo 10 e versículo 12. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amados, olha o que Jesus está acabando de dizer. Como essas palavras nunca ressoaram nos seus ouvidos, como essas palavras nunca adentraram o seu coração. Olhe para o seu cristianismo atual, veja se isso é uma realidade para você. Amados, o que Jesus está dizendo é muito sério, é uma prova da nossa fé. Se nós não estamos sendo perseguidos, se nós não estamos sendo caluniados, se nós não estamos sendo afrontados, alguma coisa errada há com o nosso cristianismo, alguma coisa há de errado com o cristianismo dessa geração. Como nós falamos, tudo que as pessoas querem é o quê? Tirar a ofensa do evangelho, tirar as partes ofensivas da Bíblia. Amados, devemos nos posicionar, devemos, amados, verdadeiramente tomar o nosso lugar, devemos colocar-nos contra a cultura. Veja o que Cristo diz, essas são as palavras dele: no mundo tereis aflições, bem-aventurados sereis quando forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. E não somente isso, amados, também perseguiram o nosso Senhor, também perseguiram o nosso amado.
ele também passou por tribulações, ele também passou por perseguições, e ele também padeceu. Isso é, ele morreu. O nosso Senhor Jesus está nos exortando, no meio dessas circunstâncias, a exultar e alegrar-nos, e verdadeiramente regozijar-nos. Nada poderia ser mais forte do que esses termos que Jesus usou. E podemos ver isso, podemos ver essa doutrina na vida dos apóstolos sendo posta em prática. Vejam em Atos capítulo 5, versículo 41. Olha o que diz. Aí os apóstolos estão sendo o quê? Perseguidos, encarcerados, ameaçados de morte. Mas eis o que lemos a respeito deles. Diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então veja, a perseguição, a morte, os cárceres, as ameaças, a fúria do mundo não impediam esses homens de caminhar, não calaram esses homens. Pelo contrário, o sangue deles fez germinar uma geração de cristãos. Quanto mais se derramava sangue, mais se levantavam homens e mulheres, porque eles viam que aqueles homens não estavam morrendo por algo vão. Então aquela geração pôde ver isso. Eles podem ver aqueles homens, aquelas famílias sofrendo por amor de Cristo, não negando a sua fé. E isso não desencorajava os demais, pelo contrário, os encorajavam. Eles viam quanto esses homens e mulheres, crianças, idosos, eram corajosos. Mas lembrem-se, essa coragem não vinha deles, era o próprio Senhor Jesus os sustentando no meio da perseguição. Vejam, amados, o apóstolo Paulo dizendo algo semelhante aos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esses homens olhavam para a eternidade, esses homens olhavam com os olhos da fé. Como nós lemos lá no começo, há uma glória, uma manifestação da glória de Deus no fim de todas as coisas. Então esses homens fixavam os seus olhos em Cristo, fixavam os seus olhos nos céus, fixavam os seus olhos na esperança do arrebatamento da igreja. Eles sabiam que isso era maravilhoso, eles sabiam que nada poderiam conter isso. O apóstolo Paulo, ele sabia que a leve e momentânea tribulação, e quando ele está falando de leve e momentânea, ele está falando dos cárceres, ele está falando das torturas, ele está falando de ser lançado às feras, ele está falando de ser apedrejado, de ser chicoteado, de ser apedrejado. Amados, são coisas terríveis que aconteciam com esses homens. Mas o que os motivavam? Aonde eles fixavam os seus olhos? Por que nós não fazemos a mesma coisa no meio dessa geração? Isso é exultação, amados. O que ele está nos dizendo, ele está se exaltando. Isso é exultação. De novo, nessa mesma epístola, mais à frente, no capítulo 12 e versículo 9 e 10, ele repete o ensino com relação ao espinho na carne. 3 vezes, diz o apóstolo Paulo, ele era pedindo que seja retirado o espinho. E a resposta veio da seguinte maneira: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem, diz o apóstolo Paulo, de boa vontade então, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, é isso que ele diz. Veja como essa doutrina é patente na vida desses homens, e como isso deve ser patente para nós também. Veja como essa doutrina é aplicada a eles, e não pode ser diferente conosco, amados. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses. Ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Amados, foi nos concedido crer em Cristo, isso é maravilhoso, mas antes disso, ele nos alerta: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, morrerdes por Cristo, sofrerdes por Cristo. Vejam, amados, foi nos concedido isso, não somente a fé, mas o sofrer. E quanto isso é maravilhoso para nós. Amados, a reação do cristão não consiste meramente em suportar a provação, não, mas em estar feliz apesar dela, em estar feliz no meio dela. Não, isso não é cristianismo. O cristianismo é regozijar-se em razão dela, por causa dela, da tribulação. Amados, olha o que nós estamos vendo. Veja o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Veja o que Cristo está nos ensinando: que devemos nos alegrar nas tribulações. Não é algo estranho que está nos acontecendo. Não é, amados. Nós esperamos isso. Isso faz parte do cristianismo. Não devemos ser iludidos pelas mensagens motivacionais. Não devemos nos iludir com o canto da sereia. Não devemos nos iludir com essas coisas que estão espalhadas na internet. Não devemos nos iludir com o triunfalismo, pois isso não é cristianismo. Antes, nós devemos entender que estaremos sendo provados enquanto aqui vivermos. Veja, em outra parte da Bíblia, Jesus diz que quando o pai corrige o filho, no momento ali da correção, não é bom, não é legal, mas depois vocês veem o fruto. E é isso que ele diz para nós. Quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando por atribulação, quando nós estamos passando por aflições, quando nós estamos passando por qualquer mal, mas o grande consolo da nossa vida é que ele diz para nós que ele nunca deixaria nós, ele nunca nos desampararia, ele nunca nos abandonaria. É assim, amados. E isso então nos leva à perseverança. A perseverança, ela nos leva então à esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aqui, amados, nós conseguimos ver que tudo que podemos fazer e tudo que fazemos na caminhada da fé é olharmos para essa glória que está proposta para nós. Veja, o Evangelho nos fala de uma fidelidade na nossa salvação. O Evangelho nos fala do regozijo de que é estarmos diante dele. Mas o Evangelho também nos faz dizer e nos faz ver que é necessário passarmos pelas tribulações. E aqui estão os frutos da salvação na vida do cristão. Veja, amados, que agora o Espírito Santo é derramado em nós. E isso então faz com que nós triunfemos. Isso faz com que nós olhemos para a glória que nos está proposta. Devemos fazer como o apóstolo Paulo nos diz. Devemos olhar para aquilo que não se vê. Devemos olhar para o céu. Devemos olhar para onde a âncora da nossa alma está. A âncora da nossa alma está no céu, assentado à direita de Deus. É lá que está a nossa esperança, é lá que está a nossa segurança. Ainda que venham tribulações, ainda que venham dor, ainda que venha tristeza, ainda que venha morte, ainda que venham percas, tudo isso faz parte do cristianismo. Iremos passar por todas essas coisas, ou pelo menos por boa parte dela.
Porém, amados, devemos sempre nos alegrar com a esperança de Deus. Devemos sempre olhar para aquelas promessas reais e verdadeiras. Cristo nos disse: tereis aflições. E Ele disse que Ele venceu. Por isso nós nos alegramos com a vitória dEle. É por isso que nós então olhamos para Ele, para que nós possamos perseverar em meio às tribulações. Por quê? Porque a perseverança vai gerar experiência. E a experiência é esperança. E a esperança, amado, não confunde. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Porque nós sabemos quem é o nosso Redentor. E nós sabemos que Ele está vivo. E nós sabemos que Ele ressuscitou. E isso é maravilhoso para nós. O apóstolo Paulo diz em outro lugar: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É assim, amados, que acabamos essa meditação, que você, através do Espírito Santo, possa olhar fixamente para Cristo, e que em meio às tribulações, dores e sofrimentos que virão na vida cristã, que os nossos olhos, amados, estejam então fixos no céu, na eternidade, e que nós possamos entender que todo sofrimento tem um propósito, que nós possamos ver que na nossa ferida mais profunda a glória de Deus seja manifestada. Assim como todo sofrimento que Cristo passou teve um propósito, o nosso também. Toda a tribulação que Cristo passou teve um propósito, o nosso também. E o propósito tem que ser o mesmo, a glória de Deus. Então, quando nós estivermos passando pelas aflições, tribulações, que nós possamos sempre nos perguntar para Deus: queremos ver a Tua glória em meio ao meu sofrimento. E queremos ver como isso te glorifica, ó Pai, como isso atribui glória para Ti. E amados, que nós possamos então descansar nessa palavra, que nós possamos verdadeiramente descansar o nosso espírito em Deus, porque nós entendemos que tudo coopera para o nosso bem, todas as coisas colaboram juntamente para nós, e isso inclui o sofrimento também. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um culto, e que essa palavra penetre no seu coração. Deus, queremos Te louvar, ó Pai, queremos Te engrandecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. Pai amado, tem pessoas que estão nesse exato momento passando por tribulações terríveis, pessoas, ó Deus, que estão passando por aflições, depressões, pessoas que estão sendo afligidas, ó Pai, de maneira a qual nós desconhecemos, que são aflições, ó Pai, que somente Tu conheces, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, hoje nessa noite, façam com que eles possam ver a Sua glória em meio a esse sofrimento, ó Deus. Amém, Jesus. Amém.